E esse inconsciente poderoso, ele entende que ele precisa te expor ao padrão de novo, e de novo, e de novo. E quantas vezes for preciso, até você entender o que você tem que fazer com isso para resolver, e aí esse padrão se torna desnecessário. Seja muitíssimo bem-vinda à semana 4 do Desperta Experience. Essa jornada de 8 semanas que está te levando num processo profundo de autoconhecimento, de autolapidação, para que você possa viver o extraordinário, que está além do comum. Se você é nova por aqui, eu sou a Dani Lagares, sou treinadora comportamental, sou a criadora do método Ser Desperta, que traz um olhar integral sobre a vida, ajudando mulheres como eu e você a alinhar espírito, mente e corpo na construção de uma vida mais leve, mais intencional e mais abundante. E nós começamos aqui essa série da Jornada Desperta Experience por entender quem nós somos, identificando os nossos padrões e feridas emocionais, para a gente iniciar um processo de cura de verdade, um processo de transformação. Depois nós definimos o nosso alvo de vida, que é aquela nossa versão já lapidada, né? O nosso eu de futuro, que norteia os nossos passos daqui até lá, o alvo no qual nós estamos mirando e que nos faz ter escolhas de vida mais conscientes, já que nós temos um objetivo maior a alcançar. Na última semana, nós entramos num processo de libertação dos estados estressantes, que são aquelas emoções que nos colocam em modo de sobrevivência, ou seja, de luta, de fuga ou de congelamento. É o medo, a culpa, a raiva, a ansiedade. E daqui para frente, semana a semana, até a última, que é a oitava, nós vamos mergulhar profundamente, cada uma num tema específico, num aspecto específico da vida, da mentalidade, que se você colocar em prática, senhora, necessariamente você vai se direcionar para o seu alvo de vida com muito mais leveza e facilidade. O nosso tema de hoje é relacionamento. Nós somos seres relacionais. Nós não vivemos isoladas, muito pelo contrário. Nós estamos num esforço contínuo colaborativo, aonde outras pessoas interferem de uma forma muito significativa na nossa vida. E especialmente as pessoas mais próximas, aquelas do nosso núcleo familiar, têm um peso emocional invisível muito grande sobre nós. Essas relações próximas literalmente controlam o nosso mover se nós não tivermos clareza e intencionalidade do que está acontecendo. Porque existe um algo chamado lealdade sistêmica. E a lealdade sistêmica, que é justamente esse esforço colaborativo, explica como nós seguimos padrões herdados da nossa família, mesmo sem querer, mesmo sem perceber, explica de que forma a outra pessoa está o tempo todo mostrando para você, de forma inconsciente, sem perceber, as suas crenças, as suas feridas e para quê? Para que você, em algum momento, desperte e possa tratar, possa curar, para você dar um salto na sua vida. A nossa vida funciona como se fosse uma espiral. A gente começa aqui, aí a gente faz um ciclo, e esse ciclo vai subindo e aumentando, subindo e aumentando. E quanto mais você está consciente daquilo que você está fazendo e vivendo, mais você rompe aquela volta para dar a sua próxima volta na espiral da vida. Acontece que enquanto a gente está repetindo um ciclo, um mesmo padrão, a gente está aqui no mesmo nível da espiral, no mesmo patamar. E aí, as experiências que a gente vivencia são uma forma do nosso inconsciente nos mostrar: olha aqui, para você ir para a próxima volta, você precisa romper com isso aqui, você precisa romper com essa ferida aqui, você precisa romper com esse padrão aqui. E as nossas relações nos mostram isso o tempo todo. O grande perigo é que quando nós estamos muito presos aqui nessa lealdade sistêmica, nós tendemos a tomar decisões muito baseadas em compromissos inconscientes com as experiências do passado, lá da nossa infância, ou com que essas outras pessoas do nosso eixo familiar têm de expectativas sobre nós. E não necessariamente tomar decisões baseadas naquilo que nós realmente desejamos para a nossa vida. A ciência traduz isso muito bem através da epigenética. A epigenética é a ciência que estuda a forma como os fatores ambientais, né, as experiências e emocionais influenciam a ativação ou desativação de certos genes em nós, sem alterar a cadeia de DNA propriamente. Essas descobertas científicas mostram que traumas, que padrões emocionais e até crenças podem ser herdadas biologicamente, minha gente, por meio dessa expressão gênica que acontece. Então, ou seja,
Às vezes, um ancestral seu lá atrás, um avô, um bisavô, viveu uma experiência traumática que gerou nele uma marca emocional profunda, e essa marca está transitando geração após geração. Isso significa que tantos padrões bons que a gente carrega, de alegria, de amor, de coragem, como os padrões de emoção ruins, né, de medo, rejeição, escassez, submissão, podem ser transmitidos para os nossos filhos e netos. E como que a epigenética mapeou tudo isso, né? Fizeram estudos com sobreviventes do Holocausto. E esses estudos comprovaram que netos de pessoas que viveram o Holocausto tiveram seus níveis de cortisol extremamente alterados, indicando trauma vivenciado, sendo que elas próprias não tinham passado por trauma nenhum. Os seus avós tinham passado. Dentre vários outros estudos comprobatórios que a epigenética nos traz. Mas como que isso afeta você nas suas relações diretamente? Imagina que se a sua família passou lá atrás por relações abusivas, por traições, por escassez emocional, o seu corpo pode ter aprendido a registrar essas impressões. E aí você vem ao mundo com mais hipervigilância, com mais desconfiança, ou às vezes com uma entrega muito excessiva para evitar abandono, por exemplo. Você pode sentir um medo irracional de amar ou de ser amada, mesmo nunca tendo vivido uma experiência negativa direta. O fato é que o seu sistema nervoso já vem com uma programação para luta ou fuga, e isso torna difícil encontrar equilíbrio e segurança nos relacionamentos muitas vezes, e é isso que explica também, em parte, as grandes diferenças de temperamento, né, de personalidade. As pessoas já nascem com certos traços, com certas características que não foram impostas pelas experiências pós-nascida, que já vieram com ela mesmo. E isso acontece não só com seres humanos, mas também com animais. É muito claro e bonito de ver, por exemplo, uma ninhada ali de cachorrinho que tem 4, 6 filhotinhos. Você consegue observar nitidamente que um tem traços diferentes do outro de comportamento, de personalidade. Um tá ali bem quietinho, tranquilão no cantinho dele, o outro tá ali todo alegre, alvoroçado, mordendo todo mundo. E dessa mesma forma, a gente também repete nas nossas famílias. Numa mesma família, dois irmãos, por exemplo, expressam personalidades totalmente diferentes, mesmo vindo da mesma mãe e pai, mesmo tendo recebido basicamente a mesma criação. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, numa história familiar onde um parente repetiu exatamente as mesmas circunstâncias vividas pelo seu avô ou bisavô sem ter conhecido, sem nem saber da história? Não é verdade? O grande perigo é que se a gente não tomar consciência de que esses padrões existem, a gente vai continuar repetindo automaticamente, reforçando um ciclo de sofrimento intergeracional. E a gente precisa romper com isso se a gente quiser fluir na vida. Entender que nem tudo que você está vivendo hoje é culpa sua, mas pode ser reflexo dessas feridas, desses padrões que estão internalizados em você. Então, eu te convido para uma reflexão aqui agora para a gente iniciar a nossa aula. Sabendo disso, você consegue perceber que muitas das dificuldades que você enfrenta nos seus relacionamentos ou no seu desempenho de vida não são realmente suas. E embora isso possa soar como uma má notícia a princípio, ao mesmo tempo é uma excelente notícia, porque você pode reescrever essa história de forma agora consciente. Por isso que essa aula é tão importante e eu te convido a permanecer até o final. Vamos embora aprofundar? Então, começa respirando fundo e pensa aí num relacionamento da sua vida que te traz paz, que te traz leveza. Não precisa ser um relacionamento perfeito, porque nenhum é, né, totalmente perfeito. Mas pensa naquele onde você sente segurança, onde você sente que tem respeito, que tem reciprocidade. Pode ser um amigo, pode ser o seu companheiro, pode ser um familiar. Anota no seu papel aí quem é que veio à sua mente. E depois que você registrou o nome dessa pessoa, eu quero que você pense no exato oposto. Uma relação que pesa para você. Aquela que te cansa, que te deixa tensa, que te deixa com medo de falar coisa errada e ser mal interpretada. Aquela que parece que você tem que se esforçar o tempo todo para agradar, que você tem que pisar em ovos ali, porque no fundo, essa relação não te faz bem, te faz sentir pequeno, não te permite ser quem você é. Hoje a gente vai entender exatamente o que diferencia essas duas relações. E mais importante, você vai entender
Como você pode transformar a sua realidade relacional para viver cada vez mais na leveza, cada vez mais no bem-estar nas suas relações. E o que que torna uma relação saudável, né? A relação saudável não é uma relação que não tenha desafios. Não é a relação aonde não haja nenhuma discordância, mas é a relação aonde existe precisão, leveza e respeito na troca de energia. O que que é precisão? Precisão é quando, entre duas pessoas, a troca emocional está equilibrada. Um dá o que tem para dar, enquanto o outro recebe o que tem para receber, e depois esses papéis se alternam, sem peso, sem obrigação, sem sufocamento. Existe uma clareza sobre os papéis e os limites de cada um de parte a parte. Mesmo que isso não esteja explícito em palavras. E leveza, não quer dizer que nunca vão ter momentos difíceis na relação, mas que quando eles acontecerem, tem espaço para respirar, para você ser quem você é, para você dizer como se sente, o que pensa sem medo de ser rejeitado. A comunicação é mais fluida, o suporte acontece de uma maneira mais espontânea, não existe culpa nem necessidade de aprovação envolvida nessa relação. Inclusive, a neurociência já comprovou que as relações saudáveis ativam áreas no nosso cérebro que estão ligadas à segurança e bem-estar. Então, elas nos ajudam a fluir pela vida. Enquanto que as relações tóxicas ativam nosso modo de luta ou fuga, gerando um estresse constante em nós. Muitas pessoas confundem o que é uma relação saudável com uma relação onde a gente se entrega para o outro, onde a gente faz tudo pelo outro. E o fato é que hoje você vai descobrir que amar, ajudar, cuidar não tem nada a ver com carregar o outro nas costas. Mas como que a gente diferencia quando a gente está amando a pessoa, sendo zelosa com ela, ou quando a gente está carregando a pessoa, ou até sendo carregada por ela, né, nas costas? Amando você está quando você oferece e recebe suporte, mas você, nesse movimento, não anula a autonomia e a capacidade do outro de fazer as coisas. Quando você incentiva e é incentivado, mas não assume a responsabilidade por resolver tudo pelo outro, nem por ter suas expectativas, as suas próprias questões resolvidas por ele. Você entende que o outro não é responsável por te fazer feliz, por te manter bem, embora a presença dele tenha essa correspondência de felicidade, de bem-estar. E quando você sabe que você está carregando, você se sente sobrecarregada emocionalmente na relação? Ou será que o outro se sente sobrecarregado com você? Você se sente responsável pelo bem-estar da outra pessoa o tempo todo? Ou vice-versa, ela em relação a você? Quando é assim, a relação se torna um peso, ao invés de ser um espaço de crescimento e de troca. Por exemplo, uma mãe que é emocionalmente saudável, ela apoia o filho a caminhar, mas ela sabe que não pode carregar o filho no colo para sempre. Ela sabe que o grande trabalho da vida dela é um dia se tornar desnecessária na vida do seu filho, deixando ele pronto para fluir pela vida de uma forma independente, para que ele possa conquistar as próprias coisas e formar uma nova família. Outro exemplo, uma amiga emocionalmente saudável, ela escuta, ela aconselha, mas ela não assume as dores da outra amiga como se fossem dela. Ela sabe que cada um é responsável pelas próprias escolhas, que cada um precisa passar pelos próprios processos para se tornar sua melhor versão. Sabe, tipo lagarta virando borboleta? Pois é. Então ela tá ali para dar suporte, para dar apoio, mas ela não vai carregar a outra pessoa nas costas o tempo todo. E como que você identifica se as suas relações são saudáveis ou não? Pensa na pessoa importante da sua vida que você marcou lá no começo. E agora anota, em relação a essa pessoa, você pode ser você mesma perto dela, sem medo de ser rejeitado? Será que existe espaço para você dizer um não sem culpa quando é preciso? Será que o suporte emocional, né, de você para ela e dela para você é mútuo? Ou um lado sempre dá mais nessa relação? Será que a relação gera paz para você ou gera um estresse constante? Será que existe respeito pelas individualidades? Se a maioria das suas respostas para essas perguntas for negativa, então você está numa relação desalinhada em que algo precisa sim ser ajustado. Por mais que você ame essa pessoa, e inclusive é por amar que você precisa fazer esse ajuste. Vamos fazer um exercício prático aqui para tomar consciência. O nome desse exercício é Mapa das Relações e é muito legal. Pega aí o seu papel e desenha no meio um círculo. No centro desse círculo você coloca o seu nome.
Agora puxa várias flechinhas aí para fora do círculo e na pontinha coloca o nome das pessoas mais próximas e mais importantes para você. Pode colocar qualquer pessoa que vier na sua mente, seus familiares, seus amigos, colegas de trabalho, seu chefe, seus clientes, quem vier aí na sua mente. Pode puxar uma flechinha para cada um. E na frente de cada nome agora, você vai fazer um símbolo, vai dar um checkzinho se você percebe que essa relação te nutre, que te dá energia, que te faz bem. Coloca lá um mais ou menos. Se essa relação é neutra para você, não fede nem cheira, tanto faz como tanto fez. E coloca ali um X, se essa relação drena a sua energia. Se quando você encontra com essa pessoa, você sai dando graças a Deus que está na hora de ir embora, né? Porque te deixa cansada emocionalmente, te deixa exausta. Pausa aqui a aula e faz esse exercício antes de avançar. É importante que você traga vida prática para tudo aquilo que a gente vai vivenciar aqui ao longo da aula de hoje. Feito? Agora então, vamos fazer a análise, né, dessa estrutura que você desenhou aí. O que que as pessoas do X têm em comum? E como você acha que pode ajustar as relações com elas? O que que te incomoda exatamente nessa relação? O que você precisa aprender sobre si mesma para você atrair mais relações com check, menos relações com X? Eu sei que talvez você não tenha essas respostas agora, mas até o final dessa aula você vai ter clareza total. Então fica aqui e pensa comigo. O tipo de relação que você vive hoje necessariamente reflete o nível de consciência que você tem sobre si mesmo. Vou repetir. O tipo de relações que você vive hoje necessariamente reflete o nível de consciência que você tem sobre si mesmo. Então, olha aí para suas anotações. Será que você pode, em alguma dessas relações, estar aceitando menos do que você merece? Será que em algumas dessas relações você pode estar carregando pesos que não são seus? Você está cercada mais de relações que te fazem crescer ou mais de relações que te aprisionam? Agora, nessa próxima etapa da aula, a gente vai começar a entender as relações adoecidas, as dinâmicas de dependência emocional. E pode ser que pela primeira vez na sua vida você enxergue padrões nos seus relacionamentos que você nunca tinha percebido antes, mas que você vem vivendo com pessoas muito próximas e muito queridas. E logo depois, a gente vai abordar sobre as relações saudáveis e sobre como você vai romper os vínculos de dependência emocional. Não é romper as amizades, não. É romper as dependências, mudar a forma como se relaciona. E como você vai romper os padrões adoecidos para você cultivar e atrair mais relações saudáveis na sua vida. Tá pronta? Então vamos lá. O que são relações adoecidas? Uma relação adoecida é aquela onde a troca emocional está desalinhada, onde tem um desequilíbrio grande entre dar e receber, onde o peso da relação gera sofrimento em você. Quer ver as principais características? Pode ter um excesso de controle ou uma invasão de espaço. Pode ter uma manipulação emocional, com chantagem ou com silêncios punitivos só para provocar. Pode ter uma sensação constante de ter que pisar em ovos, evitar as palavras para evitar conflito. Pode ter uma situação de dependência extrema, seja emocional ou financeira ou psicológica. Pode ter uma falta de reciprocidade, uma sobrecarga emocional. Tudo isso vai ficando mais claro quando você entende o ciclo da dependência emocional. Então, aqui hoje eu quero te mostrar esse ciclo. Existe uma tríade doentia, que é a tríade salvador, vítima e agressor. E essa tríade revela um padrão inconsciente que prende as pessoas nas relações destrutivas. Cada papel nessa tríade tem raízes profundas e inconscientes e muitas vezes ligada com feridas emocionais lá de trás, lá da infância, com as lealdades sistêmicas que nós falamos lá no começo, que geram crenças limitantes nas pessoas. E é por isso que esse triângulo revela quais as relações de dependência emocional que você tem. Vamos entender cada um desses papéis para que você possa se identificar ou identificar as pessoas da sua relação. Então, na primeira ponta desse triângulo, imagina que tem a salvadora. Salvadora é aquele papel que reflete o amor que aprendeu a ser moeda de troca. Como assim? É a pessoa
que se sente responsável por consertar o problema dos outros, porque ela é muito amável, ela é muito disponível, ela quer fazer com que as pessoas se sintam bem o tempo todo, ela quer ajudar, ela assume para si, muitas vezes, até aquilo que deveria ser atribuição do outro. E a pessoa que assume esse papel, lá no fundo, ela acha que por amar, ela tem que ajudar, ela tem que consertar a vida do outro, carregar muitas vezes o outro até no colo se ela puder. Mas lá no fundo, ela entende que quando ela se envolve dessa forma com a outra pessoa, é uma maneira dela se sentir amada pelo outro, percebe? Ela não faz conscientemente buscando uma recompensa, um reconhecimento, mas lá no fundo, se a outra pessoa não reconhece, isso dói. Ela acha que ela é essencial na vida dessas pessoas às quais ela ajuda, com as quais ela se envolve. E quando ela se sacrifica por essas pessoas, isso faz bem para ela, ela se sente valorizada. O problema dessa postura de salvadora é que muitas vezes acaba atraindo pessoas que são dependentes demais ou pessoas que são manipuladoras, porque já que você está disponível, já que você é boazinha, já que você resolve, então a pessoa se folga, né? Aproveita da sua boa vontade. O que está lá no âmbito invisível, lá no inconsciente da salvadora? O medo do abandono. Se eu não for útil, eu vou ser descartada. Lá no fundo do fundo. Culpa sistêmica. Muitas vezes essa culpa vem herdada de família, onde alguém na família dela precisou carregar os outros. Por exemplo, a mãe dela precisou ser boazinha, precisou se sacrificar. E aí ela aprendeu que ela precisa carregar também. Uma necessidade oculta de controle. O resgate do outro, de alguma forma, mantém essa salvadora no comando da relação, como se sem ela a outra pessoa não fosse capaz de resolver o assunto sozinha. Que outro padrão tem? Autossabotagem. A salvadora, ela tem medo de receber as coisas na vida, seja amor, seja reconhecimento, pasme, dinheiro, porque ela nunca aprendeu a receber de graça. Ela sempre entendeu que ela precisava ser boazinha, que ela precisava ser prestativa, que ela não podia dizer não para não ofender, para ser amada, para ser querida. E aí, quando alguém elogia ela, por exemplo, dizendo, ai, você tá bonita, sabe o que que ela faz? Ela devolve o elogio, não, você que tá. Se alguém dá um presente para ela, ela fica constrangida de receber e ela se sente na obrigação de, na primeira oportunidade, dar um presente também para aquela pessoa. Se ela tem que cobrar pelo trabalho dela, muitas vezes ela tem dificuldade de colocar o preço justo, ela sempre coloca um preço a menos. E se a outra pessoa não paga ou atrasa, às vezes ela nem cobra, nem vai atrás. Ela fica ali, ó, com muita dificuldade de cobrar aquilo que é justo, né? Um exemplo de Salvador é aquela mulher que cresceu vendo a mãe, por exemplo, abrir mão de si mesma pelo bem-estar da família ou qualquer justificativa que ela teve que dar, né? E aí ela aprendeu que se ela não se sacrificar o tempo todo pelo outro, ela não é digna de amor. Ela está sendo egoísta se pensar nela primeiro. Então ela faz tudo por todo mundo, mas para ela tirar um tempo para si mesma, a culpa bate. Ela tem muita dificuldade de se priorizar e se pôr em primeiro lugar. Ela tem que estar sempre dando, salvando, resolvendo. O que que a salvadora não percebe? Ela não percebe que, na verdade, ela não salva ninguém. Ela só está alimentando a dependência da outra pessoa do outro lado. Que, no caso, você vai entender aqui que nessa relação faz o papel da vítima. E dessa forma, a salvadora mantém o ciclo vivo, né? Salvando a vítima o tempo todo. No fundo, essa prestatividade, essa ajuda que a salvadora faz, não é sobre o outro, é sobre ela mesma. Como se fosse uma tentativa de aliviar a própria carência, a própria angústia e ser aceita, ser amada, ser vista. Uau, pesado, né? Como é que quebra esse padrão? Tem que praticar o receber sem culpa, começar a reconhecer que ajudar nem sempre é amar, né? Tem que analisar os contextos. Tem que, às vezes, deixar o outro viver as próprias consequências das escolhas e entender que o outro tem potência de ação também, que nem tudo depende só dela, né? Mas isso tudo nós vamos aprofundar mais para frente aqui na aula. Deixa eu falar agora da outra ponta do triângulo, a vítima. A vítima é aquela que reflete
O medo de se tornar plena. Nossa, alguém tem medo de ser pleno? Tem. A vítima é a pessoa que o tempo todo precisa ser resgatada, precisa ser ajudada, precisa ser socorrida, e ela acredita que ela não tem poder de mudar. Ela sempre se sente injustiçada, se sente impotente. Ela mostra o problema dela para alguém e ela entende que esse alguém tem que salvar ela de alguma forma. Ela sempre terceiriza a responsabilidade do que ela vive. Os problemas são sempre culpa do externo, da circunstância, do que outra pessoa fez com ela, da crise do governo, da sobrecarga de trabalho. A vítima sempre tem uma narrativa pronta na ponta da língua ali, ó, para justificar a sua não responsabilidade pelo que ela está vivendo, pelo que ela não está fazendo por ela mesma para mudar essa situação. Ou seja, ela sempre tem uma boa desculpinha, uma boa justificativa para continuar exatamente como está, mesmo que não esteja bom para ela. E ela usa essas desculpinhas, que até tem fundo de verdade, faz sentido quando ela conta para você, mas ela usa isso para suprir uma carência de atenção. Ela quer receber amor, ela quer receber cuidado, e ela sabe que quando ela se põe nessa posição, isso tudo é inconsciente, tá, gente? Ela começa a atrair salvadores para o universo dela ou agressores, porque muitas vezes a vítima reforça o papel de fragilidade dela e abre espaço para relacionamentos tóxicos e abusivos, inclusive violentos. Inconscientemente, a vítima, o que que ela tem? Medo de crescer e assumir as próprias responsabilidades. A vítima é uma eterna criança, que se tornar independente para ela significa perder o privilégio de ser cuidada. A vítima tem a sua identidade baseada no sofrimento. A dor se torna parte de quem ela é. É difícil você não ver ela reclamando de alguma coisa, ela murmurando por alguma situação. A vítima carrega uma crença inconsciente de desamparo. No fundo, ela pensa: eu não sou capaz, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso que alguém me socorra, que alguém me salve. E qual que é o ganho secundário dessa fragilidade? Porque tudo tem o lado ruim e o lado bom, né? Ela ganha carinho, ela ganha atenção, ela se isenta de responsabilidade com as coisas. Mas o que que a vítima não percebe? Ela não percebe que ela está se sabotando o tempo todo para manter esse ciclo. Ela sempre que está prestes a sair da dor, ela provoca sem querer algo errado. Ela tem atos falhos que fazem ela repetir o ciclo do sofrimento. Porque lá no fundo, ela pensa, a criança interior dela pensa que é o sofrimento que mantém ela conectada com as pessoas. E como que quebra esse padrão de vítima? É assumindo 100% da sua responsabilidade pela sua vida, entendendo que os seus resultados sempre falam a verdade sobre você e qualquer coisa que você esteja experimentando ou reproduzindo foi você mesmo que provocou, então você mesmo tem potência para desprovocar, para resolver. É assumindo que você pode mudar essa sua história interna de desamparo, trocar essa identidade de sofredora pela identidade de criadora da sua própria realidade. Eu não estou falando que essas coisas são fáceis de identificar e nem de fazer, né? É necessário muitas vezes um apoio externo para você enxergar isso, para que você possa descobrir e despertar essa tua potência de mudança. E é para isso que nós estamos aqui, afinal de contas, ora bolas no Clube Despertas. Sim, sim. Então vamos falar da terceira ponta, que é a ponta da agressora. A agressora é aquela que reflete o medo da vulnerabilidade. Uau! Ela é a pessoa que impõe medo, impõe culpa ou que impõe controle para manter a relação sempre desequilibrada a favor dela, onde ela sempre é a dominante. Ela sempre desvaloriza e intimida o outro. Ela usa agressividade, usa grito, manipulação para ter da outra pessoa aquilo que ela quer. Ela não assume responsabilidade pelos próprios atos. Dificilmente ela pede desculpa. Ela pode ser agressiva de uma forma direta, né, através de violência, de explosões de raiva, ou de uma forma sutil, com chantagem emocional, desprezo e tal. E o que está no inconsciente da pessoa nesse papel da agressora? Um medo profundo de ser rejeitado. Se eu baixar a guarda, alguém vai me atacar, vai me ferir. Eu vou perder a minha posição. Uma raiva acumulada da infância. Muitas vezes a pessoa que assume essa postura agressora, ela cresceu sem espaço para se expressar, para expressar as emoções. Não podia ser fraca, não podia chorar. Ela carrega uma ferida de humilhação ou de injustiça profundas.
Ela pode ter se sentido impotente ou injustiçada lá no passado por alguma coisa que aconteceu, que ela experimentou, e agora ela compensa isso com agressividade, com desprezo, com autossuficiência. Pode ser também lá no inconsciente uma autopunição projetada no outro. Muitas vezes a agressora ela sente culpa e ela se pune atacando o outro. Louco isso, né? Mas o que que a agressora não percebe? Ela não percebe que a raiva dela, que ela direciona para o outro, é a dor que ela carrega dentro dela mesma. E ela não consegue lidar com essa dor. Como que quebra esse padrão do agressor? Aprendendo a se conectar com essas emoções que estão reprimidas, praticando vulnerabilidade, sem medo de perder o respeito das outras pessoas e desenvolvendo, de fato, uma empatia real, né, sem manipulação. Mas calma, nada disso é exercício para agora, só estou te dando contexto e daqui a pouco a gente vai trabalhar tudo isso. Só que eu quero que você preste atenção no detalhe mais perigoso dessa tríade aqui. Essas três posições se alternam o tempo todo. Então, a salvadora, que está aqui, numa ponta, quando ela percebe que ela não está sendo reconhecida, ela assume o papel de vítima. Poxa, eu faço tudo por você, você nem me agradece, você não valoriza, e aí começa a doer aquilo nela, né? E ela está nesse lugar de vítima. E a vítima, em pouco tempo, pode virar agressora também, culpando os outros pela sua dor, atacando para se defender. Então, já que você fez isso comigo, já que você me feriu, então agora que se lasque. E aí começa a dificultar a vida do outro, mesmo que isso dificulte a vida própria dela também, percebe? E a agressora, em algum lugar, entra num cansaço dessa situação e ela volta para a vítima de novo. Poxa, ninguém me entende, coitada de mim, que estou sendo aqui julgada, crucificada, e aí fica esse pêndulo de papéis, percebe? Essa dinâmica, salvador, vítima, agressor, cria relacionamentos tóxicos e viciantes, porque justamente o triângulo alimenta a dependência emocional de todas as partes e impede a liberdade das pessoas que estão envolvidas ali. Agora, o mais fascinante nisso tudo, mas também que é muito perigoso, é que a gente pode ocupar diferentes posições ao mesmo tempo, dependendo do contexto. Olha que doido, você pode estar sendo salvador, agressor e vítima tudo ao mesmo tempo. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que no trabalho uma mulher é vítima, ela se sente explorada pelo chefe, injustiçada, não reconhecida. Aí lá dentro de casa ela é salvadora, tentando resolver os problemas de todo mundo, assumindo as responsabilidades de todo mundo para si. E aí, às vezes com os filhos, ela se torna agressora. Ela está tão exausta, tão cansada de tudo isso que ela vem vivendo, que daí ela tem ataques de explosão, ou ela começa a tratar eles com distanciamento, com indiferença, porque eles não fizeram aquilo que ela queria. Isso é muito comum de se ver nas relações familiares. E por que que acontece? Essa mulher, num contexto desse exemplo que eu trouxe aqui, ela nem percebe que está presa nesse jogo psicológico. O que parece, do ponto de vista dela, ser um problema externo do comportamento das outras pessoas, na verdade é um padrão interno que ela mesma está alimentando. Nunca é sobre o outro. Tudo é sempre sobre nós. Então, toda vez que a gente se percebe num contexto de uma relação, a gente percebe que não está legal, que tem alguma coisa, né, estranha, pesada, ruim, a gente precisa, em primeiro lugar, parar de querer mudar o outro e olhar para dentro o que essa relação está sinalizando em mim. A gente já vai entrar daqui a pouco ali no tratamento disso. Mas eu quero que você comece desde agora a criar essa consciência, nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Jung, que é um dos maiores estudiosos da psicanálise, ele diz que o nosso inconsciente sempre vai trazer à tona padrões de pensamento, de emoção e de comportamento que nos levem a reviver as nossas feridas, as nossas sombras, no sentido não de nos punir, mas de nos dar uma oportunidade de enxergar essas feridas, de enxergar essas sombras, para que a gente ganhe clareza sobre elas, para nos curar, para que a gente mude o nosso movimento, e ao invés de só replicar isso, a gente comece a curar isso. O inconsciente comanda 95% das suas reações, do seu modo de funcionamento automático. Só 5% é consciente, é racional. E esse inconsciente poderoso, ele entende que ele precisa te expor ao padrão de novo, e de novo,
e de novo. E quantas vezes for preciso, até você entender o que você tem que fazer com isso para resolver, e aí esse padrão se torna desnecessário. E aí ele não precisa mais te fazer repetir. Louco, lindo, e olha que potente saber disso, porque agora você pode assumir as rédeas da situação. A neurociência chama esse comportamento do cérebro de viés de confirmação. Esse viés de confirmação faz com que a gente busque reforçar o tempo todo aquilo que a gente acredita já. O nosso padrão, a nossa crença, a nossa ferida. Então, por isso, enquanto a gente se move pela vida no piloto automático, né, guiado por esse 95% aí automático, tudo que a gente experiencia e as escolhas de vida que a gente acaba fazendo tende a ser altamente influenciado por esses padrões inconscientes. E esses padrões revelam não quem a gente é de verdade. Presta atenção nisso aqui. O padrão, ele revela uma interpretação que você tem de você mesma. Ele revela a sua autoimagem, que é um ponto de vista. Se você já é minha aluna, já está careca de me ouvir falar que a autoimagem é a forma como você se interpreta, se percebe, como você interpreta o mundo à sua volta e como você, dessa forma que você se percebe, acredita que se encaixa nesse mundo que você interpreta. Então é tudo só um ponto de vista. Não é a realidade nua e crua. Percebe? É totalmente influenciado esse ponto de vista pelas suas crenças e feridas emocionais. E é isso também que explica por que que a gente, contudo, mesmo vendo que está ruim, a gente tende a permanecer em relações adoecidas. A gente se expõe a essas relações de uma forma inconsciente para tornar mais tangível, mais palpável a nossa própria dor, a nossa própria sombra, para ver se a gente desperta a necessidade de assumir o autogoverno, o domínio próprio para curar isso. E aí, quando a gente cura, a gente passa para o próximo nível da vida, para o próximo giro da espiral ali, aonde aqueles padrões já não nos aprisionam mais. E aí a gente passa a viver outras situações. E depois que cresce outras e assim por diante. Mas a gente só avança para o próximo nível quando a gente rompe o que está nesse nível atual aqui. Então, se você está presa ainda nesse jogo de dependência emocional e possivelmente em algum nível você está, você precisa entender como sair dessa dinâmica e não ficar tentando vencer a outra pessoa o tempo todo. Não se trata de vencedores e perdedores, se trata de alinhamento. Agora, como é que a gente pode identificar na prática quais são as relações de dependência emocional que você tem agora, hoje na sua vida? Quebrar esse ciclo para você passar a transformar em relações saudáveis. Vamos fazer um exercício aqui juntas. Pega aí de novo seu papel, sua caneta e anota nas relações hoje que você experimenta, com relação a quem você age como salvador, de forma ativa, quem que você está salvando? Com relação a quem você se posiciona como vítima, né, pedindo ajuda, recorrendo, reclamando da vida. E com relação a quem você costuma agir como a agressora, né? Quem é que te feriu, que te colocou numa posição de afastamento, ou de briga, ou de, né, raiva. E do outro lado, de forma passiva, quem é que age como salvador em relação a você, quando você está nesse lugar da vítima? Quem é que age como vítima em relação a você? Quem te pede ajuda? Quem te pede socorro? E quem é que age como agressor em relação a você? Quem é que você sente que tem uma rispidez, que eventualmente está te atacando ou dificultando a sua vida? Anote os nomes. Ninguém vai ver suas anotações, mas é importante você ter essa consciência. E agora, como uma segunda etapa do exercício, se precisar, você pausa e faz com calma. Pois volta para a segunda etapa. Quero que você se pergunte, olhando para esses nomes, o que é que eu ganho ao me manter nesses papéis? Com cada uma das relações tem um ganho, que é um ganho secundário. Tem um lado bom, senão você não estaria aí. E o que é que você perde se mantendo nesses papéis? Sempre tem. O que que você está deixando de viver por estar presa nessa relação dessa forma adoecida? E uma terceira pergunta é muito importante. Se você tivesse plena, se você tivesse segura e totalmente fortalecida, né? Confiante na vida, você acha que aceitaria esse tipo de relação? Esse tipo de vínculo com essas pessoas? Ou nos seus termos teria que ser diferente?
Mas o que que define uma relação saudável, afinal de contas, né? Como eu falei lá no início, não é uma relação perfeita, não existe relação perfeita, mas é uma relação onde há equilíbrio, onde tem respeito, onde tem crescimento mútuo, onde um não está para ferir o outro, né? Mas está para agregar. Os sinais de uma relação saudável é aquela em que você se sente segura, se sente valorizada, tem espaço para diálogo, sem medo de represália quando as opiniões são diferentes, onde os dois lados contribuem sem um ter que carregar o outro nas costas, onde você pode ser realmente quem você é, sem precisar ficar ali se policiando o tempo todo para ser aceita, aonde a relação te expande ao invés de te limitar. Quais são os sinais da relação adoecida? É aquela relação onde você sente que tem que agradar o tempo todo para ser aceita, aonde tem jogos emocionais constantes, manipulações sutis, aonde um dos lados sempre dá mais do que recebe, aonde você se sente drenada, se sente ansiosa ou culpada com frequência, aonde tem desrespeito e muitas vezes você justifica ou minimiza esse desrespeito. Então, anota aí. De novo, seu nível de consciência determina o tipo de pessoa que você atrai e convive. É o seu nível de merecimento. Se você está num processo agora onde você está começando a despertar, a crescer na sua vida, mas você ainda está convivendo com pessoas que não estão nesse mesmo movimento de crescimento que você, vai ser natural você começar a sentir um desalinhamento, porque para de combinar, né? Começa a romper o ciclo da dependência, né? As pessoas que estão alinhadas com você são aquelas pessoas que te incentivam a crescer, que respeitam seus limites, que têm valores semelhantes aos seus, que estão desenvolvendo maturidade emocional. E as que vão começar a se desalinhar são aquelas que se incomodam com o seu crescimento, que se sentem ofendidas quando você coloca seus limites, seu ponto de vista, que tentam te convencer a abrir mão dos seus valores, dos seus sonhos, que reagem com imaturidade ou com manipulação em relação a você. E o fato é que não dá para a gente forçar ninguém a querer mudar junto com a gente, a crescer junto com a gente. Mas a gente pode escolher com quem a gente vai se conectar mais profundamente e com quem a relação daqui para frente vai ter que seguir um pouquinho mais rasa, talvez mais afastada. Então, se você quer relações equilibradas, primeiro passo é você estar bem com você mesmo. O que que acontece quando você está bem com você mesma? Emocionalmente, você já tem uma autonomia. Você para de entrar em relações por causa de carência. Você não aceita mais migalhas só para não ficar sozinha. Você tem discernimento de ver quem realmente soma na sua vida, quem não soma. Você sabe sair de relações que te fazem mal sem sentir culpa por isso. E quando você ainda não está dominando a sua autonomia emocional, o que que acontece? Você ainda sente que depende da validação de outra pessoa para se sentir bem, o ponto de vista dela importa. Você ainda aceita qualquer tipo de relação só para não se sentir sozinha, só para se enturmar, para pertencer. Você ainda cria expectativas irreais e se frustra constantemente com os outros, porque às vezes não corresponde às expectativas que você criou. Então, ou seja, quanto mais você vai se fortalecendo internamente, mais seletiva, mais consciente você se torna nas suas conexões, aqueles grupos que você frequentava antes, aquela ambiência em que você estava antes, muitas vezes vai começar a perder o sentido se não estiver alinhado com essa sua nova versão. Então, é essencial também, né, você desenvolver, por conta dessa transição que você está fazendo, a habilidade de se comunicar de uma forma assertiva e emocionalmente inteligente, seja para sustentar as relações que valem a pena, ou seja para ir se afastando das relações que não valem a pena mais. E o que que eu estou querendo dizer com isso? Pare e pense aqui. Quantas vezes você engoliu sapo, engoliu suas palavras só para evitar um desconforto momentâneo, mas depois se arrependeu de não ter falado o que pensava que precisava ser dito? Ou no outro extremo, quantas vezes você simplesmente cuspiu o que você estava pensando, falou de uma forma ríspida, sem pensar direito, e depois se arrependeu da maneira com a qual você falou, né? Se você tem medo, de um lado, de falar o que você sente, o que você precisa, você acaba criando relações onde as pessoas ignoram as suas necessidades. Elas não têm obrigação de saber, né? Mas do outro lado, quando você impõe sua vontade sem ouvir o outro, de uma forma ríspida, grosseira, você acaba afastando as pessoas também.
Então, o que equilibra a comunicação para alinhar as relações é a assertividade com a qual você se comunica. É você se posicionar com firmeza sobre o que você precisa, o que você sente, o que você pensa, mas ao mesmo tempo sem perder a sua leveza e a sua empatia com relação ao outro. Agora, a gente está falando aqui sobre impor os nossos limites para o outro, né? Mas o outro lado da moeda também precisa ser visto, porque tão difícil quanto dizer não para alguém é lidar com a frustração de ouvir o não do outro, de receber o limite do outro. E isso é uma dificuldade muito comum. Só que, obviamente, né, é algo que a gente também tem que desenvolver. Aprender a receber o limite da outra pessoa, para que a relação flua bem. E qual que é o problema aqui? O problema é que, às vezes, a gente tem muita certeza do nosso ponto de vista, né? De que nós estamos certas, e aí a outra pessoa vai lá e fala assim: ah, não, eu não posso fazer isso. Eu não me sinto confortável em fazer isso. Eu não quero fazer isso. E aí, o que que a gente sente? Frustração, rejeição e muitas vezes até raiva, né? Por que que acontece isso? Porque a gente cria uma expectativa inconsciente de que a outra pessoa tem que agir de acordo com a forma como a gente vê a situação. E não é assim que funciona na prática. Cada pessoa tem um ponto de vista, tem as suas questões também pessoais em jogo ali, certo? Então vamos dar um exemplo real aqui, para ficar mais claro ainda. Imagina que você está sempre disponível para ajudar uma amiga sua. E um dia você pede uma coisa para ela, um favor, um apoio, ou um tempo juntas, só tomar um café, e aí ela vira para você e fala assim: hoje eu não consigo porque eu preciso desse tempo para mim. O que que vai acontecer dentro de você? Muito provavelmente vai vir, nossa, mas eu estou sempre disponível, sempre ajudo ela, e agora que eu preciso, ela me deixa na mão. Poxa, eu faria diferente no lugar dela, né? Eu iria só para, né, dar uma moral para amiga. Nossa, ela tá tão egoísta, né? Olha só pensa nela. Mas a verdade é que não é nada disso. Tudo isso são as nossas interpretações, né? A gente cria significado para as coisas baseado naquilo que a gente pensa e não no que a outra pessoa de verdade sente, né? Aí a gente julga a atitude da outra pessoa, a fala da outra pessoa, de acordo com a nossa lente, de acordo com a nossa régua. E, na verdade, muitas vezes a outra pessoa só está colocando os limites dela, aquilo que ela considera saudável para ela naquele momento. E isso não significa que ela não se importa com você, só significa que naquele momento ela tem de fato uma outra prioridade que é ela e está tudo bem. Qual que é o aprendizado essencial aqui nessa questão? O mesmo direito que você tem de impor os seus limites sobre o outro também tem de impor os limites dele sobre você. Nem sempre o seu certo é o certo do outro. E aí, se sentir rejeitada quando a gente ouve um não, pode apontar para uma crença inconsciente de que amor e consideração têm que ser provados pelo outro, atendendo às suas expectativas o tempo todo. E isso não é uma verdade. Isso é só a forma como você, no seu inconsciente, interpreta as coisas. Então, pensa aqui comigo. Desenvolver relações saudáveis não é só aprender a se expressar e impor limites, mas é também aprender a aceitar os limites do outro sem levar para o lado pessoal. Vamos para um exercício prático? Pensa aí numa situação recente onde alguém te disse não e você sentiu frustração. Pensou? Agora se pergunta: essa pessoa realmente me desvalorizou ou ela só fez uma escolha legítima para ela? E se fosse o contrário, se fosse eu dizendo não, eu me sentiria confortável em colocar esse limite? Como é que eu posso ressignificar essa frustração sem criar um ressentimento com a pessoa? E no fim das contas, você já entendeu que para alinhar seus relacionamentos vai precisar ter algumas conversas difíceis. Mas por que que a gente tem tanto medo de ter conversas difíceis? A maioria de nós evita essas conversas porque tem medo de se colocar numa posição de vulnerabilidade ou da reação emocional do outro, que é imprevisível, pode ser de raiva, pode ser de rejeição ao que você está falando, pode ser de choro, pode ser muita coisa, de ser vista como a vilã da história, ou a pessoa egoísta, de perder essa relação muitas vezes, porque dependendo de como a outra pessoa pensa, sente, se comporta, pode ser que ela se afaste de fato. Mas o fato é que quando você evita uma conversa difícil, você só está empurrando o problema da relação para debaixo do tapete. E esse problema cresce e vai se tornando cada vez mais pesado. A gente vai acumulando mágoa
E com o tempo, esse acúmulo explode, seja através de um rompimento inesperado dessa relação, um ataque emocional, ou então, se você está acumulando dentro de você, pode ser através de doenças psicossomáticas, você começa a adoecer fisicamente. E o que que isso ensina para nós? Que o silêncio não é solução para nada, ele só adia o inevitável. Às vezes, ter uma conversa difícil hoje pode evitar que essa relação acabe de uma forma irreversível e muito pior amanhã, porque você foi deixando as coisas acumular. E mais, nem toda relação que está adoecida no momento precisa ser descartada. Algumas relações só vão precisar ali de ajuste. E como é que você sabe a diferença? Se tem um padrão de desrespeito recorrente e unilateral, aí é preciso se afastar. Se essa relação tem valor para você, mas está desalinhada em algum ponto, vai ter que ter uma conversa difícil. Se nos dois lados a demonstração de interesse em melhorar, vale esforço para ajustar mutuamente. Agora, se um dos lados já demonstrou claramente que não quer resolver, que não quer fazer nada a respeito, aí está muito claro, né? Deixa eu dar um exemplo. Imagina uma amizade onde uma das partes sempre fala dela mesma, e fala, e conta as histórias que está acontecendo e tal, mas nunca pergunta para a outra como é que a outra tá. Qual que é a solução? É um ajuste. Traz isso para a mesa e fala de forma honesta, sem culpa, que você gostaria de ser ouvida também. Outro exemplo. Imagina que um parceiro romântico, né? O seu marido, seu noivo, namorado, ou um amigo que sempre te desrespeita, ignora seus sentimentos, e aí quando você confronta, ele ainda inverte, faz você se sentir culpada, minimiza a sua dor. Qual que é a solução? Se você já tentou a conversa e ele está sempre nessa postura, aí insistir nessa relação é autodestruição. Qual que é a pergunta-chave que você sempre tem que fazer diante de uma relação adoecida? Essa relação está me desgastando mais do que me nutrindo? Ela está me impulsionando ou está me travando? Se só você carrega o esforço, aí tem que cair a real, não é uma relação, é um sacrifício. E aí, se você percebe que mesmo assim a relação tem valor e tem caminho para ajuste, vale a pena sim ter uma conversa para que esse ajuste aconteça. Mas você tem que lembrar que não são as discordâncias de ponto de vista que destroem as relações, mas sempre é a falta de inteligência emocional na hora de discordar. O principal erro da gente é agir impulsivamente na conversa, é explodir ou se fechar, quando a grande solução é a gente parar um pouco, respirar, analisar e aí responder conscientemente. Então, quando você tomou a decisão de manter a relação e vai precisar fazer a conversa difícil, agora eu vou te dar uma estratégia que você pode adotar e vai te ajudar, que é justamente a pausa consciente. Percebe como é que está a sua emoção, se diante da conversa está subindo raiva, frustração, medo, dá um passinho para trás mentalmente antes de responder e se pergunta ali no silêncio como é que eu posso responder de uma forma que resolva a situação e não piore a situação. Então, você tem que ter claro na sua mente o que que você quer com essa conversa, com essa discussão. Então, antes de falar com a pessoa, de responder, reflete sobre o que está te incomodando nesse assunto ou nessa relação. O que você espera que mude entre vocês? Como que você pode comunicar isso sem atacar a outra pessoa? Primeira coisa é escolher o momento certo para ter a conversa, né? Evita começar uma conversa difícil no calor da emoção, não tem como. Você tem que esperar um momento neutro, onde a emoção esteja calma e os dois possam estar abertos para ouvir um ao outro. Depois, nunca culpabilize o outro, não ataque a outra pessoa. Foca no que você sente, no que você precisa resolver. Então, deixa eu dar um exemplo de ataque, é chegar falando assim: ah, você nunca se importa comigo, eu sempre faço tudo por você e você nunca faz nada por mim. Isso é um ataque, a outra pessoa já se fechou, não vai te ouvir mais, esquece. Como é que você pode transmitir essa mesma informação? Olha, eu sinto que a nossa relação está sendo muito unilateral aqui, ó. Estou me esforçando para estar presente, para fazer por você, mas eu não estou sentindo a reciprocidade. E eu preciso da troca. A gente pode conversar sobre isso? Pronto, não ficou bem melhor? Agora, depois que você colocou o que você precisa observar a reação da outra pessoa. Se a outra pessoa te escutou, acolheu o que você falou, ponderou, está buscando ajuste, aí você vê claramente que tem espaço para evoluir a relação. Mas se a pessoa reagiu com ironia, com manipulação, com desdém, isso está falando muito sobre ela. Claramente é uma relação que dificilmente vai ficar saudável. Então se lembra de colocar os seus limites.
Limites não são muros, né, entre você e a pessoa, mas são filtros. E eles têm que estar estabelecidos em todo tipo de relação. Cada uma tem certos padrões de limite entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, nas relações profissionais. Então, os seus limites são saudáveis quando você pode dizer o seu não sem culpa, enquanto ao mesmo tempo respeita o não do outro, sem se sentir ferido. Quando você defende seu espaço e seu posicionamento, sem ter medo de ser rejeitado, mas também respeita o posicionamento do outro, sem rejeitá-lo por isso. Quando você não assume responsabilidades que não são suas, mas também não terceiriza as suas para os outros. Como que você mantém seus limites sem ceder à pressão emocional? Procure nessas conversas ser firme e objetiva. Vai direto ao assunto, com clareza e tranquilidade, sem ficar se justificando demais. Depois, se precisar repetir, repete, mas sem entrar em discussão. Se você precisar ficar insistindo e insistindo e insistindo, significa que é você que precisa aprender a ouvir, não. Não peça permissão para ter os seus limites. Os seus limites são seus. Então, você pode impô-los de uma forma respeitosa. Por exemplo, olha, eu entendo o seu lado, mas eu não posso assumir isso agora. Olha, eu prefiro resolver de outra forma e eu te agradeço por entender minha posição. Olha, eu não me sinto confortável com a maneira como a gente está fluindo, vamos resolver isso? Isso é impor limites de uma forma respeitosa, certo? E aí, quando terminou a conversa, você tem que ter clareza sobre o seu próximo passo. Você tem que se perguntar: essa relação tem potencial para ser saudável ou eu estou tentando consertar um negócio que não tem conserto? Se posicionar é necessário para você fluir com saúde. Um bom parâmetro é que se o outro nunca se dispõe a mudar, ou se diz que vai mudar, mas não faz nada, amanhã já esqueceu e voltou a repetir tudo outra vez, talvez a mudança necessária nessa relação seja a sua decisão de se afastar. Vou te entregar aqui agora um exercício prático que você pode fazer antes de ter as conversas difíceis, que é para você treinar a sua assertividade na hora que você precisar ter esse tipo de conversa. Então pensa em 3 momentos aí que você se lembre recentes em que você precisou se comunicar de uma forma importante, um assunto, né, sério. Pense se você foi clara o suficiente nessa conversa sobre o que você sentia e precisava. Você se calou, talvez, para evitar um conflito? Você reagiu no automático ou você escolheu responder conscientemente? Olhar para isso com clareza vai te ajudar a perceber o que você precisa exercitar para a sua próxima conversa difícil. Então, um outro exercício na sequência, depois que você identificar, vai ser: pega uma situação real, escreve como você gostaria de ter se expressado nessa situação. Pega essas mesmas situações que você anotou ali. Treina diante do espelho. Ou grava um áudio para você mesma para testar a sua resposta. Faz um grupo com você mesma no WhatsApp e manda o áudio ali, como se fosse para outra pessoa. Esse exercício desenvolve a sua capacidade de clareza na comunicação. Pronto. Agora escolhe uma situação onde alguém ultrapassou os seus limites e pratica uma resposta clara e respeitosa para essa situação. Escreve aí. O que te incomoda na relação? Essa relação pode ser ajustada ou você acredita que ela precisa ser encerrada? E como você pode estruturar essa conversa de uma forma clara e respeitosa? Se for uma relação ajustável, marca um dia para conversar. Se você percebeu já que há uma relação, uma situação insustentável, então começa a refletir sobre o impacto que tem você continuar insistindo ou talvez começar a aceitar o afastamento. As conversas difíceis são o preço das nossas relações saudáveis. Quem foge do desconforto acaba se mantendo aprisionado naquelas mesmas crenças e feridas que drenam sua energia. Agora, se você enfrenta o desconforto, você se liberta para viver conexões mais alinhadas, mais genuínas. Então pensa, que conversa que você está adiando, mas que pode ser transformadora na sua vida. Toma coragem, mulher. Porque o que precisa ser dito, e agora você tem aqui uma estratégia para treinar a fazer isso de uma forma mais assertiva, certo? Usa isso a seu favor. Pronto, então agora a gente vai para uma nova fase. Você já entendeu como lidar com as relações que você já tem. Agora a gente vai falar sobre como atrair relações melhores e mais saudáveis. A gente não atrai aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. A gente atrai aquilo que a gente espelha e sustenta. Então presta muita atenção nisso. A gente aqui vai entender como a nossa energia, a nossa postura e o nosso nível de autogoverno, de domínio próprio, determinam que tipo de pessoas vão se aproximar mais de nós e a qualidade dessas conexões.
Uau, isso é muito legal, muito profundo. O autogoverno emocional ou domínio próprio é a nossa capacidade, né, de nos conduzir pela vida, de gerir as nossas emoções com consciência, sem ser arrastada pelos nossos impulsos inconscientes o tempo todo. Quando a gente não tem o domínio próprio, quando a gente não tem o autogoverno trabalhado, a gente tende a reagir mais automaticamente, a permitir acessos de pessoas quaisquer sem critério na nossa vida e a nos submeter a relações que drenam a nossa energia, porque a gente não tem energia para botar limite. Agora, quando a gente tem autogoverno desenvolvido, quando a gente tem o domínio próprio desenvolvido, a gente consegue escolher melhor as nossas relações, com mais discernimento, mantendo essa energia de troca mais equilibrada, sem a gente precisar ficar se moldando o tempo todo para ser aceita, para pertencer. Deixa eu dar um exemplo. Duas mulheres que passaram pela mesma situação. Imagina que a situação seja que elas estejam num relacionamento onde elas percebem que sempre dão mais do que recebem. Pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento amoroso, não importa. Mas está desequilibrada, ela é a salvadora, né? O que que acontece? Quando essa mulher está sem domínio próprio, ela vai reprimir esse incômodo e ela vai continuar insistindo. Ela se sente ansiosa quando a outra pessoa se afasta e não precisa dela ou não está com ela. E ela fica se contentando com migalhas emocionais. Qualquer pequeno momento de atenção para ela, uau, né? Agora imagina a mulher com o domínio próprio trabalhado, com o autogoverno. Ela percebe o desequilíbrio que está acontecendo, ela começa a observar, conversar com a outra pessoa para buscar essa reciprocidade, para buscar o equilíbrio dessa relação. E se ela percebeu que não tem mudança, que não tem caminho, o que ela faz? Se posiciona e se afasta sem medo. Pronto, acabou o assunto resolvido. Aquilo não é mais uma dor na vida dela. Tá entendendo? O que eu quero dizer com isso é que o que prende a gente no desequilíbrio não é amor, é falta de domínio próprio. Então, a gente atrai certos tipos de pessoas, certos tipos de conexão, de acordo com o nosso próprio nível de consciência emocional. Se nós estamos constantemente atraindo pessoas emocionalmente desequilibradas, emocionalmente indisponíveis, isso reflete a nossa própria dificuldade de merecimento, de ter uma relação leve, um amor pleno. Percebe? Se a gente acaba sempre em relações onde a gente tem que salvar o outro, isso é um indício inconsciente de que a gente precisa se validar, por exemplo, através do sacrifício. Então a gente tem que começar a perceber essas coisas. O que que isso nos ensina? Que quando a gente muda a nossa energia, muda a nossa postura, a nossa rede de relações começa a se transformar naturalmente, porque começa a haver uma desidentificação das pessoas que estão numa energia diferente, distante da sua, e uma identificação maior das pessoas que têm a mesma energia. Como que a gente mantém, então, a leveza e a precisão nessa entrega e absorção de energia, né? As relações saudáveis, elas têm um fluxo muito equilibrado de dar e receber. Então, quando o equilíbrio relacional acontece, você percebe que os dois lados estão prontos e dispostos a contribuir, sem que um precise se anular pelo outro. Mas você observa que existe um movimento, né? Quando um está entregando mais, o outro está absorvendo. Mas quando esse que está absorvendo começa a entregar, esse aqui que estava entregando mais dá uma baixada aqui no padrão dele e começa a receber do outro. E fica essa brincadeira aqui, essa dança gostosa. A gente precisa ter esse movimento, inclusive, ora entregando, ora recebendo. Porque se a nossa energia, o nosso estado emocional é sempre muito pendurado para um lado só, a gente necessariamente vai atrair pessoas que estão muito penduradas do outro, para poder haver uma compensação. Por exemplo, quem está sempre no estado de carência, de exaustão, de escassez emocional, vai atrair pessoas que reforçam essa crença. Lembra? O nosso inconsciente está tentando o tempo todo, e através do esforço colaborativo com as outras pessoas, nos mostrar aquilo que a gente precisa trabalhar e melhorar. Então, a gente vai atrair mais do difícil para que a gente possa aprender a tornar fácil. Então, antes de você começar a se questionar por que que a pessoa tal age desse jeito comigo, meu Deus, comece a se perguntar o que em mim permitiu e aceitou essa dinâmica da pessoa. O que que falta eu ajustar no meu limite, nos meus valores, percebe? Aprenda a pausar e observar as coisas ao seu redor, para você não se precipitar em conexões adoecidas.
Antes de você abrir espaço para alguém na sua vida, antes de você pertencer, né, como é que se diz, se entregar num grupo de pessoas ou numa relação, observa essa ambiência. Como que as pessoas se tratam ali? Como que essa pessoa trata as outras pessoas? Ela respeita os próprios limites? Ela respeita os limites dos outros? Tem um equilíbrio nessa troca entre dar e receber ou não tem? Quando você observa, você pode tomar decisões mais conscientes. O nível de qualidade das suas relações, de novo, sempre vai ser um reflexo do seu nível de domínio próprio, dos seus próprios padrões. Então, se você quer conexões mais saudáveis, você tem que se tornar saudável emocionalmente, se tornar a pessoa capaz de atrair e viver o tipo de relação que você quer ter. É o famoso ser para ter, né? Agora analisa aqui, se você está escolhendo as suas relações de forma consciente ou se você está só aceitando qualquer pessoa que atravesse o seu caminho. A sua vida relacional vai mudar quando você mudar primeiro. Você tem o poder de mudar as suas relações. No nosso próximo encontro aqui do Desperta Experience, nós vamos aprofundar muito nesse aspecto da energia, né, do equilíbrio entre ação, estrutura, decisão, movimento, com a energia de fluxo, conexão e entrega. É a energia masculina solar versus a energia feminina mais lunar, né? E as duas, como eu falei aqui, elas dançam o tempo todo dentro de nós. A gente vai entender como alinhar essas forças para que a gente possa viver com mais fluidez, com mais potência, com mais realização, para que a gente possa passar a ver a vida não mais como uma luta, vai. A gente não tem que lutar com a vida, se esforçar, a gente tem que aprender a dançar com ela. Ela tem um ritmo próprio. E quando a gente entende isso, tudo muda, tudo passa a fluir com mais leveza e mais bem-estar. Então é isso aí, desperta. Eu te vejo na próxima semana. Um beijo.